Eu vou fazer connect you, tu fala bonjour e tu fala good morning. Vamos lá. Não, que coisa absurda. Fala galera, aqui é Sem Frescura, welcome to Pode Direito. Que bom. Hi, how are you? Konnichiwa! Meu nome é Felipe Braga. Bonjour, ça va bien? Aqui a gente fala em todas as línguas Vai, pra poder fazer você se sentir mais próximo, porque a gente tá com várias visualizações e tem pessoas aí fora do país. Tem, Japão, nossos China, vídeos. Com da certeza. Inglaterra. E hoje com o Nutri, Victor Tavares. O Nutri. O nutricionista que bebe De manhã. Tem horário? Ei, mano. É o Nutri das estrelas, vai boatos. vai voar. Ei, Chato, pessoal, né? Já. ei, Paulo, é porque eu falo Paulo porque é da época da faculdade que eu era conheço Paulo. ele lá na época da faculdade. Faz parte da dupla Mas personalidade. o pessoal da nutrição é Victor, né? Então, quero que você fale um pouquinho sobre sua formação. Ele é formado em Direito, gente. formado em Direito, né? Fomos junto com a gente. Fala sobre isso, né, Paulo? Porque assim, sabe o que eu acho engraçado? Eu vou chamar de Paulo, tá, gente? Eu acho engraçado isso. Você se formou em Direito, você é servidor público ainda. É servidor? Ele vai falar. Ainda é servidor público, é nutricionista e assim, como foi essa virada pra você? Né? O que te motivou? E é importante isso, porque muitas pessoas às vezes querem uma segunda formação, às vezes tem dúvida do que quer, e você precisou fazer uma segunda formação para às vezes se descobrir, porque eu sei que você é muito feliz sendo nutricionista. E aí conta aí Conta a sua vidinha trajetória. lindão. Interessante que quando eu resolvi fazer nutrição, eu tinha 16 para 17 anos, e eu sempre enxerguei a nutrição como uma profissão do futuro. Eu sempre enxerguei ela como uma verdadeira gema. Só que quando eu formei, eu vi que não era nada daquilo. Eu formei em 2010 para 2011, então o salário não era interessante e família de servidor público, todo mundo quer o quê? Estabilidade. O pessoal da minha família pegou e falou para mim, por que você não vai estudar para concurso público? Eu nunca tinha pensado em estudar para concurso público. E eu lembro que nessa época... em primeiro lugar. Eu lembro que nessa época eu estava passando por uma barra muito pesada comigo mesmo. Eu fiz tratamento para síndrome do pânico, depressão e tudo mais. Eu tava... Caramba, sério. Tá vendo quem vê cara não vê? Ele é todo... Porque assim, eu estudei com ele, gente. Então eu sei o que eu tô falando. Ele é uma pessoa assim, extremamente gaiata, extrovertida, tira as pessoas. É insuportável, mas assim... Nunca imaginei, sabia, Paulo? Legal. E é interessante. Legal não, né? Mas assim, legal você é interessante, né? Porque às vezes é justamente isso. Às vezes você enxerga a pessoa de uma forma, uma pessoa alegre, uma pessoa brincalhona. Às vezes a pessoa tem uma condição financeira, mas você não sabe o que acontece nos bastidores ali. Né? Então eu lembro que nessa época eu estava passando por uma barra pesada. Se você me perguntar, Paulo, o que aconteceu na tua vida? Não sei dizer. Mas eu lembro que na época eu pesava na faixa dos 93 quilos e eu baixei para 72 em questão de um mês e meio, alguma coisa. Então, foi a época que eu estava assim no hábito, foi barra. Não, e eu tinha que comer pote de sorvete para ver se eu segurava peso, mas não segurava peso de jeito nenhum. Mas sabe o que é, Vitor? Que também é importante, agora eu vou ficar chamando Vitor, Paulo, mas o que eu acho legal até falar é que essa doença mesmo da mente, é uma coisa que a gente não tem como explicar. Ela não escolhe, é que nem a pessoa fala assim, quando a gente vê uma pessoa com câncer e tudo mais, a gente se comove porque a gente sabe que a pessoa tá... E por que na hora que uma pessoa fala que tem depressão, a gente fala, mas qual o motivo? Porque, gente, simplesmente não tem motivo. A pessoa que tem depressão, ela não escolhe ter depressão. Ela, às vezes, não tem nenhum motivo concreto para poder ter a depressão. O concreto que eu digo, assim, para os leigos, né, que acham que a gente tem que ter, sei lá, uma perda muito grande, ou alguma situação de financeira que comova as pessoas. Enfim, não tem motivos. Então, aqui nada mais, assim... que um exemplo é o seu, que você fala, Vitória, não tinha motivo, minha vida estava... Assim, eu sempre tive uma família, assim, uma condição ok financeira, nunca aconteceu nenhuma tragédia na minha família, mas é porque tem a questão hormonal também que conta muito, né? A questão de receptor, serotonina, todas essas coisas que, se estiverem desreguladas, podem sim te levar a algum tipo de depressão. Né? Colabora. Por exemplo, já trazendo para o campo da nutrição, se você tem depressão, se você já é depressivo e você tem uma microbiota intestinal, que são as bactérias que povoam o teu intestino, desregulada, o intestino ele também produz hormônio.
entendeu? Do bem-estar, parece que você fica pior. Sabia Olha a não. importância. Interessante. Já Uma trazer coisa pra minha área. que também eu acho importante é, eu tenho muita ansiedade. E quando eu fui na consulta com o Paulo, eu falei isso. Falei, cara, Paulo, eu tô muito ansiosa e tal. E ele desde sempre me falou assim, Vitória, tenta seguir a dieta certinha, porque aí o que acontece? A tua saúde vai mudar. E aí quando eu voltei da outra vez, eu já tava assim, até a questão da minha compulsão alimentar, gente, melhorou, porque isso tá super relacionado à compulsão alimentar, não é porque eu tô com vontade de comer muito, eu vou lá e como, não, é porque você nem sabe, mas é a tua mente que tá doente. E aí o que acontece? Quando você começa a se alimentar bem, você vê o resultado do seu corpo, aí tudo você acha que é por causa do teu corpo, mas nem é. É a tua saúde mesmo ali em primeiro lugar. E é interessante que é um efeito cascata, né? Você melhora a alimentação, daí você já começa a enxergar o teu corpo de uma forma diferente, daí você já, no caso das meninas principalmente, já se acha mais bonita, aí daqui a pouco algo te incomoda, putz, preciso fazer algo a mais, aí procura uma academia, um personal, aí uma coisa vai levando a outra. É bem interessante. A autoestima melhora, total. a mente melhora. Hoje 95% dos meus pacientes são mulheres. Então, assim, eu lembro que quando eu fiz a faculdade de nutrição, eram 65 mulheres e 3 homens. Então eu e os meus amigos, o Renan e o Tim Maia, o nome dele é Cleveland. Tim Maia, caralho. Um abraço aí pra eles. A gente sofreu pra caramba, porque era pancada o mês inteiro. Era mulherada, hein? Não, meu TPM junta de 60 mulheres. Imagina só. Gente boa. A menstruação já pega ali a linha já uma com a outra. Eu no escritório é só eu e as meninas já luta, já fica mas a Isa na TPM é não, todo mundo ali. Mas assim, foi uma época muito boa e é uma experiência legal trabalhar em grande parte com mulheres, porque ajuda a gente a entender bastante o sexo oposto, entendeu? E aí, voltando para a história do serviço público, aí eu lembro que nessa mesma época que eu estava doente, a minha mãe, saiu o edital da Polícia Civil do estado de Rondônia. E aí a minha mãe e meu irmão falaram, pô, por que você não vai lá fazer? E eu me inscrevi, eu acho que do edital para a prova foi uns 45 dias, eu nunca tinha visto direito penal, processo penal, constitucional e todos os direitos da vida eu nunca tinha estudado. E eu foquei, ficava em casa, porque assim, é uma coisa interessante, quando eu estava nesse período difícil, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E em vez de eu ficar olhando pro teto, eu comecei a estudar. Mas eu estudei demais. Pô, legal. Estudei, peguei tudo, passei no concurso, virei policial civil, fui policial civil durante 3 anos. E assim, o ser humano ele é fruto do meio que ele vive. Se você convive com pessoas, por exemplo, acima do peso, a tendência é que você engorde também. Se você passa um mês convivendo com marginais, com uma quadrilha, em algum momento você pode cometer um crime. Se você anda com pessoas que fazem concurso público, que almejam um cargo público, você vai fazer concurso público. Então eu comecei a andar com uma galera assim, entendeu? Concurseira. O pessoal da polícia é tudo concurseiro. O pessoal gosta disso. E aí me veio a vontade de fazer direito. Foi quando eu realmente comecei a fazer direito. Eu comecei, daí depois eu tranquei e depois a gente se encontrou mais na frente. Foi quando eu estudei com vocês. Eu fiz umas matérias com vocês na faculdade. Né? E aí eu passei no concurso da Polícia Civil, fiquei 3 anos lá. Nesse meio tempo saiu o edital do TRE, né, que é do Tribunal Regional Eleitoral, né, faz parte da carreira do Judiciário Federal. Fiz o concurso, passei também, eu fiquei em 12º, eram acho que 15 mil inscritos. Caralho. Tem uma história boa pra contar disso aí. Nossa. 5 pessoas que estavam na minha frente fraudaram o concurso. Puta. Ou seja, era pra tu ficar em 7º. Por aí. Ficou umas 4 pessoas comigo, 4 ou 5 pessoas comigo na 12ª colocação. Né? E aí eu lembro que 5 pessoas aí que estavam na nossa frente fraudaram o concurso. E é interessante como que foi descoberto isso. Né? Porque assim, teve uma prova do judiciário lá em São Paulo, do TRF, se não me engano. E aí a prova era para um dos cargos era analista e teve a redação. E o examinador ele percebeu que tinha muita redação igual. E aí fez a denúncia, eles foram apurar e tudo mais. Chamaram, aí envolveu Polícia Federal, Polícia Civil também. Aí chamaram as pessoas para serem envolvidas e descobriram uma rede de informação assim. Não, era uma quadrilha mesmo que fraudava concursos. Tinham fraudado mais de 45 concursos no país. E era assim, o sistema de pagamento basicamente era o seguinte, você pagava 10%, você pagava 10 vezes mais do valor do salário do edital. Então, se o teu salário no edital era 10 mil reais, o valor que eles cobravam era 100 mil.
Aí eles tinham um sistema que era um ponto eletrônico, era o tamanho de um grão de areia, literalmente. Colocavam no ouvido, você só conseguia tirar esse ponto com o ímã, ele era imperceptível. Caralho. E o sistema de transmissão era um cartão de crédito, Cartão de crédito, como se fosse. disfarçado, né? Se você chega a fazer uma prova, Caralho. na hora que vão, né, E te como avaliar... que passa? Oi? E como que ele passava essas informações da prova? Então, aí vou chegar lá. E aí o que acontecia? louco. Tinha um cara lá que era o piloto, que ele ficava o tempo mínimo da prova, ele fotografava com o botão da camisa, né? Era uma câmera aqui. Então ele fotografava, ficava o tempo mínimo. Quando ele chegava lá fora, ele mandava para a rede dele, para o pessoal responder, e a galera que estava lá fora já com a resposta mandava para quem estava com um ponto aqui no ouvido. A organização. E a redação, como que a pessoa passava? Que loucura máxima, hein? Mas olha aí. Aí a redação foi igual pra todo mundo aí que pegaram, né? Eles foram inteligentes e burros ao mesmo tempo, exatamente. porque não estudaram nem para redação, né? Padronizar a redação. Padronizaram a redação. E aí que eles foram pegos, entendeu? E aí tinha uma galera que passou no meu concurso que tinha participação nisso, tanto quanto membro, a quadrilha, tanto quanto as pessoas que compravam para ter acesso às respostas, né? Tem depois instituíram, acho que o 311A do Código Penal, fala sobre isso, fraude de certame público, então é uma pena baixíssima. Enfim, mas por causa dessa onda eu demorei quase 1 ano e meio para poder assumir o concurso, podia estar ganhando dinheiro há mais tempo, né? Caraca, E chegaram a Tu assumir... passou pra analista ou técnico? Para técnico. Chegaram a assumir, trabalharam quase 3 anos. Caramba, Eles trabalharam quase 3 anos, receberam e tudo mais. E aí depois E aí, acho que está rolando ainda o processo penal, a parte administrativamente, o tribunal, ele reverteu, ele anulou aquele ato de nomeação deles, né? E eles saíram do tribunal e trabalharam quase 3 anos, tinham Caraca. com a E aí tu assumiu. Depois, quando tu assumiu, como é que é a tua rotina de trabalho? Tu viu que dava pra conciliar, nutrição? Como é que foi isso aí? Primeiro ele terminou a faculdade de Direito. Então, aí nesse meio tempo eu voltei para a faculdade de Direito. Eu voltei para a faculdade de Direito e acho que de 2015 para 2016 a minha área primeira, que é a nutrição, ela teve um boom muito grande. Então as pessoas elas passaram a valorizar muito a parte da estética, né, de você se cuidar e tudo mais. Então, principalmente com pessoas como, por exemplo, Felipe Franco, que passaram a aparecer mais, Juliana Salimene e tal. Então, o pessoal começou a valorizar mais, tanto o nutricionista quanto o educador físico. Né? E eu fui sempre... Eu sempre fiquei de olho nessas coisas, né? Eu me afastei por um tempo, mas eu me mantive... Tu viu que era um momento assim, opa... Eu me mantive ali, me mantive próximo ali da Posso profissão. fazer uma pergunta, Paulo? Você tem mais prazer em estudar Direito ou mais prazer em estudar a tua área de a nutrição? Seja sincero. Direito. Tu tem prazer em estudar Direito, principalmente Agora, Direito Penal. Tu gosta mesmo? Tipo assim, é uma coisa que tu tem prazer. Sempre tive muita Porque o facilidade. que acontece? Você teve em tese que, tipo assim, dá um feedback, porque de 2010, que você se formou, até a data que você realmente falou assim, cara, agora eu vou focar nisso, vou abrir meu consultório, vou atender meus pacientes, teve um lapso temporal. Sim. E o que você fez? Qual que é a tua dica aí? Tipo, que foi a virada de chave? Qual foi o momento que falou, não, vou me especializar, porque eu preciso tá ok para poder... É porque assim, a área que eu gosto de atuar, que é a área da nutrição esportiva, ela é uma área muito específica. Então eu sempre estudei isso. Eu sempre procurei, mesmo quando eu estava fazendo direito, quando eu estava fazendo como era uma área que eu gostava muito, eu nunca me distanciei disso. Entendeu? Era como se Então fosse eu um sempre hobby. estava me atualizando. Eu tô estudando direito, mas com o tempo livre eu tô dando uma lida no... uma lida. Eu sempre tô fui vendo antenado, vídeo, né, sempre e fui tal. antenado nessas coisas, tranquilo. Né? Mas assim, se a gente for, são áreas bem diferentes, né? A área jurídica, da área da saúde e tudo mais. Ambas são apaixonantes. Eu gosto muito de estudar o direito, muito mesmo. Mas a nutrição também é algo que me chama muita atenção. E assim, eu sempre tive muito talento para essa área específica, né? O aprendizado em si é algo que para mim, eu nunca tive dificuldade de aprender as coisas. Tanto que eu nem tinha caderno na faculdade, não sei se vocês lembram, eu nem levava caderno, chegava a fazer as provas lá. Tem prova hoje, meu Deus, bora lá. Ainda tem essa. Prova hoje? Sério? Rapaz? Eu já sou diferente, Ele era eu tenho que dar uma estudada antes, senão não vai não, velho. Cara, é porque assim, ó, eu tenho uma dificuldade em ficar tipo, sentado em sala de aula, eu nunca consegui fazer isso. Nunca consegui prestar atenção. Tu prefere ficar você e o livro, estudar mais Eu tranquilo, sempre gostei né? de estudar sozinho, em casa, então assim, eu pegava a matéria na faculdade, dos colegas, e ficava estudando em casa. Porque eu não consigo aprender como professor dentro de sala de aula. E eu não consigo da sala de aula e ia pra biblioteca estudar. Cara,
E eu não consigo ficar sentado lá 3, 4 horas olhando lá o professor, sendo que meus amigos estão aí, tem um monte de fofoca pra fazer. Fica com o né? Como assim, cara? Porra. Como assim? A parte legal da faculdade é essa? Ele ia pra faculdade só isso, menina. Só pra fofocar. A hora do intervalo. recreio. É do intervalo, perdão. Recreio. Do intervalo. Era a hora toda. Era só não, a fofoca. gente ficava até depois do professor voltava e eles estavam lá conversando. Nossa, várias vezes eu reprovei, quase reprovei por falta várias vezes, cara. E o começo Porque eu tava na faculdade, mas eu não respondi. e o começo da nutrição foi, tipo assim, tu chegou, não Ele tinha, vai contar a virada não tinha ainda. cliente, Ah, sim, não. teve uma Paciente. teve uma virada, teve um negócio ou tu foi fluindo? Amiga, a gente fala que É cliente porque é Não, porque paciente, cliente, né? na realidade é cliente Barra barra paciente, é, entendeu? Porque não ser deixa Porque de ser, faz, né? meu amor, Não porque deixa de isso ser. aqui não faz parceria não, Deixa tá? de ser Aqui, meu irmão, opa, Vamos lançar, deixar vamos aqui o lançar. convite, Fazer né? um negocinho Vamos fazer uma ali, pergunta Tem aqui, cupom né? de desconto dele, só que assim, Hashtag. a Vitória Giovana, Vai tá? pensando no desconto aí no final pra gente deixar o pessoal pra... Ó, tem que assistir até o final, que o Paulo vai deixar um desconto. Mas eu sei qual que é o cupomzinho, desconto pá. bom, tá? Porque você não vê que esse teu desconto Vai. pinguela de R$50, não. Não, calma aí. Vai. Vai ter um desconto ou não vai? Final do Vai ter vídeo. desconto aí. Ó, Quem assistir Calma até aí, o final, calma aí, não, que não coisa fala a boa. palavra, porque vai ser uma palavra, gente. E aí vai ser válido até quando? Vamos colocar aí uma validade. até 30 de janeiro. Até 30 de janeiro. Então, Falar se com você ele, assistir, fala o código. Fechou. Aí o código a gente vai falar só no final. Vamos ver se vocês vão assistir, tá? Enfim, e eu sempre continuei estudando a nutrição. Eu sempre gostei de estudar nutrição, então nunca me distanciei totalmente. Certo. E aí eu lembro que essa área começou a evoluir muito. Eu fiquei um tempo parado, sem treinar e tudo mais. Fiquei gordo mesmo na época na faculdade. Tinha uma época que eu tava bem acima do peso. E aí eu fui voltando aos poucos, né? E aí eu lembro, fiquei, cara, fiquei acima do peso, pô, bem acima do peso. E aí? E eu lembro que uma vez, tem até um amigo nosso lá na faculdade, que é o Leandro, Ele conhece. e uma vez eu cheguei pra ele e falei assim, a gente conversando, eu falei, Leandro, deixa eu te falar uma coisa, tu sabia que eu sou nutricionista, pô, ele caiu na risada. Como Ele assim, caiu na risada, pô, ele caiu Que porra é essa? daquele jeito dele, aí, como assim, irmão, que negócio é esse, pô, tá gordo pra caramba, tá gordo pra caramba, e tá, eu falei, pô, Beleza. sério? Eu falei, beleza, sério, bicho, tô gordo. E ele martelou isso muito tempo na minha cabeça. Eu acho que ele nem sabe disso. É o Leandro? É o Leandro. Eu posso falar? Onde o bicho tá O shapeado, né? Leandro tá querendo falar, não. Ele era a pessoa mais brincada, né, menino? Ele sempre foi. Ele era magro. Trincado. Agora, magro, Guerreiro mas, doido, né, mano? é isso que eu falo, o magro com barriga trincada, caralho. Aí é loucura, porra. Ei, e aí ele começou a te Eu zoar. tenho certeza que ele vai assistir. E ele Vai, vai ver. Manda um ele abraço vai pra ver ele aí, você, ó. tá? Abraço. Leandro, beijo. E aí eu sei que. Ele falava E aí ele começou Ele te a me encher o zoava. saco. Não, ele começou a me encher o saco. Mas o Caralho. problema, Eu olha só. imagino ele, porque ele humilhava mesmo, né? Que era mal. E a gente sempre foi muito próximo, o Leandro sempre foi muito amigo. E aí, o problema não era ser gordo, mas o problema era eu ser nutricionista e tá gordo. Caralho, isso é foda. E aí ele começou a martelar isso O aí. que ele falava? Porra, tá gordão, pô. Ele é gozador pra caralho. Ele gosta. Ele demais. E aí ele pegou e ficava toda aula e começou a me zoar, né? Ele, nutricionista. Nutricionista gordo e tal, não sei o que. Falei, beleza, safado. Aí eu voltei a treinar. Aí as coisas foram melhorando e tudo mais. Eu já sabia como, né? Eu tinha Fazer, técnica, eu sabia e aham. tudo mais. Rapidinho eu emagreci aí 10, 12 quilos, alguma coisa do tipo. E aí nesse tempo, eu ficava muito na academia e eu ganhei muita amizade com os personagens. Na época era a Raia Academia lá. Então eu fiz muitos amigos ali. E eu comecei atendendo, né? Só que começou a dar muito paciente, muito. Isso era 2015 para 2016, alguma coisa do tipo, talvez um pouco depois ou antes, não me recordo exatamente a data. Mas eu comecei a ter uma demanda muito grande de paciente, daí eu já procurei um consultório, fiquei um tempo nesse consultório, que era pequeno, mas era perto da academia mesmo. Um tempo depois abri uma franquia aqui, que eu trabalhei até pouco tempo, que era a Dr. Shape, né? Que é uma franquia de suplemento, e eles me convidaram para ir para lá. E aí foi quando, né, a gente acabou adquirindo uma carteira muito boa de clientes mesmo. Assim, Eu acho legal, Paulo, tu respeitou realmente o processo, né? Porque às vezes a pessoa acha assim que Já tem que chegou abrir o ele tava tem desse que- jeito. é. Não, ele respeitou mesmo o processo, porque inclusive uma coisa que eu pegava no pé dele, pacientes dele que não estão com ele porque ele não responde o WhatsApp, voltem que ele está respondendo o WhatsApp. É uma maravilha agora falar com ele e marcar consulta, porque pensa numa pessoa que não tinha tempo e estava extremamente desorganizado, era ele. E agora ele tá extremamente organizado, de verdade. Tipo assim, toda hora chega mensagem lá,
Oi, Vitória, como está a sua dieta? Tu pode falar, Vai, perturbar o ai, E procura o que fazer. a ordem é isso. prioridade pra Vitória Giovana, porque ela me encheu o saco tanto com isso que Eu todo achei. dia eu tenho que mandar uma mensagem pra ela só pra dizer que eu comi. E ele chegou aqui, Tu é o que carente? que eu falei? Eu falei, oi, eu falei, hein, eu posso trocar esse lanche da tarde aqui? Já cobrar hora rapaz, Olha olha. o tempo todo aguardando. vou pagar porque, pra- assim, e assim, ele tá muito bom. E hoje, eu acho que ele chegou assim, ele tá bem feliz onde ele chegou. Porque tranquilo. eu tô orgulhoso, tô te achando muito fina e elegante, tá? Inclusive, se aumentar a consulta, já sabe que eu vou pagar o mesmo valor que eu pagava lá atrás. Tô logo avisando. A caminhada- a Esse quero negócio nem de saber. reconhecimento é só da boca pra fora, no bolso. Eu não quero pagar mais. Se eu cometer algum crime, tem um desconto aí, o HC tem que... Tranquilo, né? Sem adicional. Gente, eu fazendo parceria. Gente, olha, eu tô presa aqui. O HC. E eu não gastei meu réu primário ainda. Então ainda tá de boa, pô. Tá em tempo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Assim, entre o meu retorno e o meu topo, não foi demorado, não. Foi bem rápido, assim, entendeu? A ascensão, né? Foi rápido, né? Foi rápido, porque assim, em Porto Mas Velho... não foi rápido pra você pegar, porque imagina, você tá formado desde 2010. Sim. Mas olha que incrível que você foi com time. Mas é porque eu tava fazendo outras coisas também, né? Então, você assim, tivesse eu focado, não me talvez. dediquei 100%. 100% a isso, né? Eu não me dediquei 100% à nutrição desde o início. Eu faço outras coisas também, né? E assim, eu acho Fala que... tudo versátil. É porque outras... assim, o que acontece? Eu acho que muito que falta nos profissionais hoje, de qualquer área, tá? Não só dos nutricionistas, que eu vejo que tem muito colega nutricionista que está passando necessidade mesmo, que o cara não consegue ganhar 1.500, 2.000 por mês e ganha, às vezes, com muita luta. Às vezes o cara tem um nível superior e trabalha com uma outra coisa, porque ele com o nível superior ele não consegue. Mas é porque ele também não enxerga o lado empresário, ele não investe na imagem dele, sabe? Ele não faz parceria, não tem network, é um cara que tem uma dificuldade de dicção, ele não sabe conversar, ele tem que investir nisso. Entendeu? Então, nutricionista a gente tem um monte aqui na cidade, né? Agora os nutricionistas que tem as manhas mesmo, São poucos, né? são poucos. Mas é verdade. Uma coisa que E aquilo que tu falou, porra, nutricionista gordo, foi mal, nutricionista gordo, Não dá. mas dentista com dente feio, Não dá. porra, é sacanagem, pô, tem que... verdade, é imagem, tem pô. razão, não, é verdade. É verdade, você é hipócrita falar que não é. Você conhece uma dentista na balada e ela tá com mau hálito. Porra, é foda, meu Pô, irmão. por que tu é dentista com mau hálito? Você Pô, entende? eu já não confio Tá não, bom. essa ideia. Aí, pô, tá Porra, já estranho. não, você não tá se cuidando, vai cuidar de mim. Gente, eu não vou nem militar aqui, eu não tô falando nada, tá? Não me cancelem só Eu eles. tô nem aí, meu irmão. Ei, Mas, Paulo. rapaz, É porque se você tá falando da saúde e tudo mais, é importante que você tenha a saúde. Às vezes lógico. vai ter paciente muito melhor de corpo que você. não, lógico, Muito. sim, eu acho que... Total, isso é Entendeu? muito Só que comum. assim, é o Sim. básico mesmo, até porque. Isso, é o mínimo, né? É o mínimo. E uma coisa que eu acho engraçado com o Paulo, eu chego lá, às vezes eu falo assim, ai Paulo, hoje eu quero minha dieta, eu quero ficar maromba, ou eu quero ficar mais sequinha. E ele super respeita o que você quer. Aham. Não é o que ele quer, porque por ele, meu filho, eu viraria a Graciane Barbosa. Tem muito profissional que gosta de impor a sua vontade, né? Os seus É, anseios no pra paciente. paciente, A né? Vitória chega pra mim e fala, Vitor, ó, eu quero ficar mais slim, sequinha, eu vou viajar e tudo mais. Aí o profissional fala, não, Vitória, é o seguinte, esse é o momento Tu de tá você seco, ficar... esquisita. Não é? Vai ficar ruim, vai ficar ruim. Quem Não. sabe aquela questão das dores, o que te incomoda? que tá quero falando? essa gordura aqui que tá me incomodando e tudo mais. Então vamos trabalhar nisso, então vamos ficar mais sequinho. Então é o paciente que sabe o que é melhor pra ele. Não tem jeito. Com certeza. Ah, você faz o seguinte, se uma cliente chega lá, uma paciente chega lá, na figura dessa faca aqui, aí fala que quer emagrecer e tu também já vai no negócio da saúde, Não, né? lógico. Aí entra, Porque a aí entra saúde mesmo em na questão do primeiro lugar. bom senso, né? E outra, às vezes o paciente ele já tá comigo há um bom tempo, ele tá muito bem e isso é comum de acontecer. E ele acaba perdendo um pouco da noção da realidade. E eles não se enxergam mais como ele realmente é. Então, pessoas que estão fisicamente, principalmente meninas aí com... Eu tenho meninas lá com 9, que é raro, né? Mas 10% de gordura. Uma Caralho, mulher é algo moleque. muito baixo. Entendeu? E elas se acham, putz, tô gorda pra caramba. Nossa, Preciso melhorar. meu Deus do céu, E aí já imagina. entra na parte psíquica, né? Não, Cara, calma tem aí. alguma coisa errada aí. E, aí tu tem que- e é uma linha tão tênue, então, tipo assim, eu também vivo falando, eu vejo as fotos minhas anteriores, eu vejo o tanto que eu mudei, o tanto que eu melhorei. Mas hoje, eu conheço muito mais meu corpo graças à nutrição e à questão de eu cuidar da minha saúde, então assim, eu conheço muito mais, então eu sei quando eu tô inchada por conta de líquido, por conta de uma, enfim, de uma Não comida que eu satisfaz- comi demais. E o equilíbrio sempre.
o Paulo, ele deixa muito livre isso. Ele nunca vai me julgar porque eu comi um pedaço de bolo. Agora ele julga se eu comer a metade do bolo. Então ele fala assim, Vitória, quem E não come foi tu que pouquinho... comeu essa metade aqui? Eu queria dizer, não, né, meu filho? Eu tava ali. Todo mundo sabe. Pois 10 pão de é. queijo. Os 10 pãezinhos pão de aqui, queijo, ó. 4 Ela tá pães. dizendo que eu não tô julgando, mas eu jogo sim. Comeu metade Rapaz, do bolo. Comeu. Esfomeado. Esfomeada. Ah, mesmo, Isso aí não tá na Sim, dieta. cara. Não receita. Ei, falando um pouquinho de saúde, eu queria conversar com você. Você falou, ó, eu atuo mais questão de performance atleta e tudo mais, mas saúde pro pessoal em geral, advogado, pessoal que fica sentado, que trabalha, que tem aquela rotina. Então assim, queria que você falasse também se você tem paciente nesse tipo, advogado que vai lá e fala assim, ó, eu não quero ficar grandão, não quero só ter uma saúde legal, às vezes chega com reclamação, a gente vai chegar num ponto também que é a questão do café, os advogados, eles tomam muito café. Será que é legal? Cheguei depois do almoço, vou tomar um cafezinho, 4 horas da tarde eu tomo outro, 6 horas da tarde eu tomo outro, porque eu tenho que ficar, porque senão eu não consigo trabalhar. Tem gente que é assim, faz mal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre É isso. interessante essa tua pergunta, Thiago, porque geralmente as pessoas elas veem lá meu slogan nutrição e performance, né, nutricionista esportivo, Vitor Tavares, nutricionista esportivo, e muitas pessoas deixam de vir comigo porque elas pensam que eu só trabalho com atleta, mas na realidade o mínimo que eu trabalho é o atleta. São poucos, quantos atletas que a gente tem na sociedade? Pouquíssimos. Então a maioria das pessoas que vêm comigo são pessoas que estão procurando o quê? Melhorar de vida, qualidade de vida, emagrecimento. É o grosso, entendeu? Então você que pensa que eu só trabalho com atleta, E o tem um processo, atleta? e como, Tem. e Mas como não é só é isso. importante tu respeitar o processo. Total. Eu estou com o Paulo, vai fazer 2 anos agora, sabia? Ela é atleta? Atleta? Não, obviamente Atleta? que não. Ela Uma tá cliente na- que não é atleta, ó. o Dá pra cliente ver, ó. não é- Nitidamente ela não é uma cliente de alta Enfim, performance. tem 2 anos e eu vou. É vocês verdade. dois são 2 esquisitos de corpo. As pessoas mais feias de corpo tá aqui, o seu Madruga e o. Ele é atleta aqui, ó. Atleta, ei, é atleta? É interessante, Vitória. Conta um pouco da tua história, porque a Vitória chegou lá comigo e ela tava pesando 125 quilos. Caralho! É por isso que tem as Gente, pelancas mas maior. tá. Tem um de pelanca mesmo. Meu maior desafio. Case de sucesso. Minha Vitor, eu falo assim, ó, vai lá no Instagram dela, perdeu a paciente. Perdeu Não. 60 e quantos quilos? Eu mudei muito meu corpo. Por exemplo, meu peso ele continuou o mesmo da primeira consulta, só que eu mas mudei toda a a minha massa, massa né? corporal. Então, assim, eu tirei toda a gordura, tirou muita gordura. Tem uma massa magra aí em ascensão, que se Deus quiser, e no próximo retorno eu vou estar bem. O próximo retorno vai ser em janeiro, tá? Beijão. E assim, lindíssima. Isso. É interessante que as pessoas elas são muito ligadas Pesar no o peso peso, na balança. é. Isso é comum. Isso é verdade. Então as pessoas, Vitor, eu quero baixar de peso, eu quero baixar de peso. É interessante, até certo ponto sim, mas de longe não é o mais importante. Olha o exemplo que ela deu. Olha, eu tô com o mesmo peso que eu cheguei lá, mas a composição física é totalmente diferente. Então, a Vitória, por exemplo, ela tem pernas mais torneadas do que antes, perdeu muita gordura na região da perna. Ela nunca acumulou tanta gordura na região do abdômen, mas já deu uma melhorada, tá com mais cintura, a região da costa. O peso é o mesmo, mas a composição física é Muda, totalmente Tá diferente. totalmente. tirando E a é gordura impressionante pelo como músculo. isso tudo vai melhorando e você vai entendendo mais. Antigamente eu chegava lá com burra. Hoje em dia minhas perguntas são até mais inteligentes. Porque antigamente eu perguntava, Paulo, isso, Não, isso. e o paciente chega lá assim, pô, eu tô com o mesmo peso. E aí? Exatamente. Eu tô pagando nutricionista pra quê? pra quê? Aí o cara, não, calma aí, vamos ver aqui. Vamos fazer Não, o massa magra índice tá do- diferente. Ah, Então sim. o trabalho não E é só o no Paulo, peso. ele mostra bem isso daí, ele faz uma explicação boa. É legal. Assim, gente, eu quero que você já fale agora o cupom de desconto. Qual Não, que é o calma aí, nome da rapidinho, palavra? história. Pó direito. Não, vai ser rapidinho. Eu queria que você Não é falasse. pra finalizar, não. Ah, É tá. só porque, tipo assim, senão a pessoa vai colocar a seta lá no final e vai ver o cupom. E aí Tu tem que que é ser meio que- malandra, É, né? Tu é porque eu faço Ela é isso. malandra. Fala agora o cupom, vai ser o quê? E qual o desconto da consulta? Desconto de 20% aí, né? 20%. 20% em cima do valor total da Aí consulta. sim, É, já e gostei. aí? Vai aumentar, vai Já gostei. aumentar, fala. E o eu código sei, vai ser vai pó haver direito. Um reajuste. Reajuste. No ano de 2022, E assim considerando é- a inflação aí. O E cupom vai assim ser é- assim, ó, eu vim pelo pó direito. Pronto. Que eu Pronto. fui pelo pó direito. Não, pô. Ó, eu assisti o pó direito, quero ver Pode- o Não, desconto. calma, meu Deus, o Thiago ia fazer Pó um. direito 20. Pronto. Pó Pronto, direito. Já é. pó direito. Fica- Bom, fica- enfim. Pode- Ei, direito agora eu 20. quero que você fale sobre os casos de superação. Se já teve algum caso engraçado. Engraçado assim, entre aspas, eu digo assim, Pra finalizar. que chamou a atenção. Porque a gente tá falando de... Gente, tu já percebeu que a gente Tá passando rápido passa demais. muito Rápido. rápido contigo, Ei. porque o assunto é legal e foi 120 pior que é verdade. Vamos combinar aí. Ei, Eu já tô para falar esperando. mais, Fala aí o fala assunto mais. mais Ó, se legal. tiver uísque,
Coitada, pra você ver se é Red Label, você já Não me fale, meu filho. Isso é gold eu mesmo, já de ia verdade, perguntar, tá? isso é Não é gold pingado real. dentro não, é real. E eu já ia perguntar se não tinha whisky melhor, porque esse aqui tá... Quer um Blue Label, ele. Blue Label tá dando, Custa mais tomar pinga. corotezinho. Ei, fala sobre o caso de superação, o caso engraçado. É interessante, porque assim, acontece muita coisa dentro do meu consultório, muita coisa mesmo. Então, a nutrição, ela te propõe passar por essas experiências, porque não é só estética, entendeu? Teve uma situação bem bacana que eu passei nessa semana aí, uma paciente que já está comigo há uns 8 meses, né? Então ela já teve uma perda muito grande de peso e nessa semana, cara, ela chegou lá no retorno e falou assim, cara, eu vim aqui, claro, pro retorno, mas eu preciso te agradecer porque eu escutei algo que eu não escutava há 15 anos. Durante 15 anos, Vitor, eu não ouvi do meu marido que eu tava linda. Caramba. Barra gostosa. Eu fico todo arrepiado porque assim, foi pesado, ficou um silêncio assim. Eu tava passando na sala, tava com pouca roupa de ficar em casa, e ele falou assim, nossa, amor, você tá linda, hein? Caralho, meteu linda, meteu gostosa, sabe? Se fosse falar, tu tá gostosa, ó. Ai, Vai por linda. isso, meu amor, É por isso que eu sou você é pedreiro. rampeiro. É, eu sou Mas pedreiro. assim, é uma E situação que... Lindo. Isso é, Gratificante, né? gratificante, porque é muito importante para ela, enquanto... O reconhecimento. Putz, aquele Você reconhecimento, se achar bonita ela é já uma estava coisa, agora super as outras cansada. pessoas, né? Porque eu pensei, ela falou, ó, meu filho fala que eu tô bem, minha mãe fala que eu tô bem, meus colegas falam que eu tô bem, só faltava ele, cara. Durante 15 anos ele não falou que eu tava linda. Realmente, durante 15 anos eu fiquei, né? Eu mudei demais em relação ao início, a gente envelhece, mudam as prioridades, eu acabei ganhando muito peso e Ela tal. tinha quantos anos? Já? Filha, tudo. Ela tava com 47 anos. Olha aí, ó, nunca é tarde pra você É, não, mudar, né? lógico, nunca é isso tarde. aí Ela chegou falando isso, olha, Vitor, o cara me chamou de linda. Pensa, e aquilo ali foi um fôlego a mais para ela poder continuar. Com certeza. É, lógico, né? com Tô certeza. no caminho certo, E tem né? mais. E ela falou que o marido dela é daquelas pessoas que... brutas mesmo, assim, né? Criado em roça e tal. E ele ainda finalizou dizendo que ele estava pensando em fazer a consulta comigo. Olha que Olha só, legal. ou seja, Top. quebrou paradigmas. Né? Uma pessoa da família é capaz de influenciar até as pessoas mais improváveis de todas. E a alimentação da família às vezes muda É, com total, isso, né? com certeza. Ela começa, Gente, eu ela acho começa. engraçado com que certeza. antes de fazer dieta eu achava que era uma coisa assim super restrita e tudo mais. Depois que eu conheci o Vitor, que ele mostrou que a dieta ela pode sim ser de acordo com você. Exemplo, eu tava conversando com ele para trocar o meu lanche da tarde para eu colocar um açaí que eu gosto de tomar. Ele falou assim, pode. Tá vendo que a questão é, você pode tudo, mas nas quantidades corretas. E por isso que existe um nutricionista para poder ver uma coisa, Te orientar, né? para te orientar, para montar uma dieta de acordo com os seus gostos. Porque, por exemplo, eu como misto no meu Ei, lanche da agora, manhã. já vou te adiantar uma reclamação aqui, Vitória. Toda sexta, sábado e domingo à noite tem a porra de um cookie. Cookie chocolate, meu irmão, não dá. Ei, não dá. Sincero, eu não queria falar Ei, disso, ei, sabe? ei, Isso aí eu não queria isso daí, mas. Isso aí pode, Isso daí, meu, eu não queria, mas porra Cara, toda. Ei, Felipe, doutor Felipe. Dr. Felipe, Dr. Se você Felipe. puder entrar no feed dessa coisa, tem umas fotos de biquíni lá. Ei, que assim, Ela pode, tá, meu Ei. filho? Eu posso. E detalhe, eu tenho 15 Toda dias. sexta- Agora, pra finalizar, primeiro eu quero agradecer, tá, Paulo? Você Não, é incrível. perfeito. A gente sempre tem foi que marcar teu- de novo depois pra mas falar a gente mais também tem sobre que marcar um encontro no off com o pessoal da faculdade, que eu acho Ixi, que vai ser esse muito encontro legal. tá até hoje todo mundo Mas prometendo. sim, só com selecionados, entendeu? Aí a gente vai Só- chamar Rodrigo, Leandro, bagaceira. só os pinguela, Marquinhos. Marquinhos que Só só gente meio. boa. Só gente boa Só gente dormindo. boa. Então, tipo assim, a gente tem que fazer um encontro desse, mas a última pergunta. Eu tenho 15 dias pra viajar. Não, a Thiago, pergunta esse é o é do seguinte, Thiago. ó. Hoje é dia 11. Dia Dia 29 eu viajo, de dezembro. Dá tempo? se você sair daqui andando, você chega a tempo lá no aeroporto. No aeroporto, tu consegue Dia chegar. 29, eu tenho certeza disso. Dá tempo pra Mas chegar no coisa, ó, aeroporto. Meu irmão, não dá não. Tu tá. Ei, plano de JK não dá, meu irmão. Ele disse que esse ano, se você não der um jeito nele até dia 29, ele não vai aplicar só a vacina, não. vai Vacina ser da outra- do Covid, vai ser vai ser outra- outra coisa. Vai ser outra coisa que ele vai A aplicar. vantagem do Thiago é que o Thiago ele faz dieta o ano inteiro, então ele tá sempre muito bem. Aí quando chega agora, ele já tá super Oi, preparado. mano. Não, uma Onde é que ele coisa- tá- onde é que ele tá vendo Ele, isso? ele vai contigo? Não é Deu uma possível. parada, né? Não. Ele deu uma parada. Então, por ele favor, deu um fala intervalo isso, de não. 2 anos. Ah, Intervalo de é 2 porque anos. assim,
vai queimar o teu trabalho exato, com o shape desse. isso que eu Não, falo. o shape do seu maduro. É verdade. Isso não pode falar não, pô. Gente, é nesse clima gostoso que a gente finaliza. Curta, comenta, compartilha. Essa bicha é tirada, né? Obrigada, Ela gente. É bom dar bota o arroba dele também, né? Arroba Nutri. Nutri_Vitor Tavares. Eu vou botar aqui A embaixo. gente vai colocar aqui embaixo, tá? Se Ó, você- desconto, Ei, calma aí, ó, lá. direito 20, viu? Isso. Até Para o de dia ficar falando de 30 novo, tá vendo que era o de- secretzinho pra eles poderem... Mas aí no final. volta lá de Mas novo É e pra termina. voltar, Porque que tem não outra é só, partezinha. É outra palavra também, tá? Vamos. Valeu, tchau, galerinha. Beijo, gente. Falou.